Queridos, abram suas Bíblias no livro de Juízes, lá no capítulo 13, e deixem suas Bíblias abertas. O título dessa pregação é A Soberania de Deus na Vida de um Eleito. A soberania de Deus é um assunto bem controverso para muita gente. Muita gente, às vezes, lida com essa questão da soberania de Deus de uma maneira que eu acho muito infantil, podemos dizer. Porque, primeiramente, porque às vezes coloca Deus como se Deus se sujeitasse à vontade humana. E a gente vai ver alguns textos aqui que vão falar a respeito dessa questão, que há um certo incômodo na soberania de Deus para com a gente, seres humanos. A gente tem muita dificuldade de ler algumas passagens bíblicas e alguns textos bíblicos, e aquilo meio que atravessa. Essa que é a verdade. Atravessa. Porém, ela é bíblica, ela está revelada nas Escrituras. Nós, gostando ou não daquilo que a Bíblia revela, é o que ela revela acerca da pessoa de Deus. E os judeus, Israel, os israelitas, alguns podem dizer, a mesma coisa. Não, até o Lucas estava falando domingo passado, né? Judeus eram da tribo de Judá. Então, os israelitas, hoje só existem judeus, porque só restou a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Todas as outras 10 tribos se perderam e não existem mais as outras demais tribos. Então, por isso a gente chama de judeus, porque eram descendentes de Judá. Então, as demais tribos, no Antigo Testamento, nós conhecíamos como Israel. Então, tanto o Judá quanto Benjamim fazia parte do reino de Israel, os israelitas. Então, os israelitas, eles não tinham nenhuma dificuldade de entender a soberania de Deus, e em cima desse texto nós vamos perceber isso. A gente vai perceber até uma certa revelação que parece um pouco contraditória com o caráter de Deus. E muitas vezes essas pessoas vão dizer isso: olha, isso não condiz com o caráter de Deus, isso não condiz com a pessoa de Deus, porque Deus é assim, assim, assim. E aí a gente, nesse bolo todo, perdão, Jesus te chamar de bolo, mas nesse bolo todo, fatia-se a pessoa de Deus, a pessoa de Jesus, e a gente escolhe a parte agradável de Deus, e a gente abraça a parte fofinha, a parte de ursinhos carinhosos, de Teletubbies, de Deus. E a parte mais trash metal da pessoa de Deus, a gente não gosta muito, a gente ignora isso. Então, ao ponto de as pessoas pegarem e dizerem, não, está escrito assim, não, mas o meu Jesus é assim. Daí opta apenas pela parte de Jesus que agrada e chama para si, então, esse Jesus. Então, acho que aqui nessa igreja a gente sempre aprendeu a lidar com as tensões da Bíblia. A gente nunca fugiu das tensões. Eu, pelo menos como teólogo, nunca fugi das tensões, talvez devido à questão do chamado apologético, e por debater muito com ateus e as tensões da Bíblia, eu sempre tive que lidar, não tinha como fugir. Não tem como chegar e simplesmente dizer, não, isso é do diabo, ignore isso, não lide com isso, e vamos para a parte fofinha somente das Escrituras. Não, tem coisas nas Escrituras que realmente atravessam. É difícil de a gente entender, compreender, e muitas vezes as pessoas acabam tropeçando nisso, e acabam gerando situações de tomar certas posturas teológicas que, no meu entendimento, são desonestas. Certo? Tem um livro que eu li chamado Quem Mandou Matar. Lidava com 4 visões teológicas sobre o episódio de Saul, quando Deus manda Saul matar lá os cananeus, os cananitas. E dentro das visões, uma das visões, o cara teve a cara de pau de dizer que não foi Deus que mandou. Que ali, apesar do texto dizer que Deus tinha mandado,
o autor dizia que tinha sido Satanás que tinha colocado. Então, que o autor, ao escrever, colocou dentro de uma visão, mas na ótica dele tinha sido o diabo. Então, assim, eu fico assustado com esse tipo de teólogo que pega as escrituras e, por ele não compreender, ou por ele querer escolher somente a parte fofa de Deus, né, a parte solove de Deus, a parte politicamente correta de Deus, ele pega então e exclui ao ponto de dizer que não foi Deus, foi o diabo que falou aquilo ali, né? E aquilo é assustador. Então, muita gente é convencida por esse tipo de teologia, e aí eu creio que isso é um perigo, porque aí, querido, se cada um de nós for falar os pontos de tensão nas Escrituras, dizer que aquilo é de Satanás ou aquilo é fruto da carne, né? Então eu vi muitas pessoas questionando até mesmo a teologia paulina, né? A teologia de Paulo, colocando assim, não, isso aqui Paulo, quando ele fala assim, falo como homem, então aqui ele também estava falando como homem, e não era uma coisa inspirada por Deus. Uma vez eu levei uma chamada, porque eu tentei dar dentro de um debate, uma amenizada nessa questão de quando Paulo falo como homem. Então, eu falei, olha, aqui Paulo ele assume que ele fala como homem, né? Porém, eu recebi uma advertência de um dos teólogos ali, falou assim, olha, Pipe, cuidado com isso. Porque mesmo quando Paulo falo como homem, ele não está dizendo que aquilo que ele está falando não vem da parte de Deus. Certo? Então, é isso. Eu creio que tudo aquilo que está nas Escrituras está debaixo da soberania e da inspiração divina. Até esse termo inspiração nós temos que tomar cuidado. Porque inspiração não anula o material humano que está também em ação ali. Revelação é uma coisa, inspiração é outra. Revelação, o que é revelação? As profecias. É literalmente uma revelação. É Deus revelando, falando, dizendo, escreva dessa forma, dessa maneira e ponto final. Isso é revelação. Inspiração, por exemplo, podem ser os livros históricos, que Deus inspira aqueles homens a escreverem aquelas histórias. Isso não é necessariamente uma revelação, é uma inspiração. Não significa que aquilo não vem da parte de Deus, mas só para diferenciar as duas coisas. Certo? Amém? Então, queridos, lá em Juízes 12, dando continuidade, então, né, à cronologia dos juízes que Deus tinha levantado, a gente vai ver lá Ibzan, que foi um dos juízes que julgou por 7 anos. Depois nós vamos ver o tal do Elon, que julgou mais 10 anos. Depois nós vamos ver Abdon, que julgou por 8 anos. Então nós temos no capítulo 12 a descrição desses 3 juízes, e nós vamos entrar então no capítulo 13, que é a descrição de um outro juiz que vai se levantar em Israel, que é o famosíssimo Sansão. Então, se Sansão existisse nos dias de hoje, ele apareceu o Aquaman, assim, alguma coisa assim, né? Meio, ou comigo, né, quem sabe, né? E aí, aqui, a partir do capítulo 13, vai falar a história desse juiz que foi o tal de Sansão. Vamos ficar atentos a eles, querido? Então, vamos lá. A partir do verso 1 diz assim: os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Então, mais uma vez, o que a gente vê aqui se repetindo? Que mais uma vez, durante todo o capítulo 12, durante em que esses juízes estavam na frente, Israel viveu um tempo de paz, um tempo de comunhão com Deus, tudo certo, prestando o seu culto, a sua adoração a Deus, sem pecar contra Deus. Morre o tal de Abdon, a coisa desencadeia de novo, né? Se desencadeia de novo. Mais uma vez Israel se volta contra Deus e de alguma forma que a gente não sabe explicar, eles perdem o interesse de louvar ao Deus Criador e eles voltam a sua adoração para os deuses pagãos, para os deuses das nações ao derredor. Certo? A gente viu isso desde o primeiro capítulo até aqui, que o problema de Israel e o problema da humanidade não é adoração. O ser humano não tem problema com adoração. O ser humano só tem problema com um tipo de adoração: adorar o Criador. Quando se fala de adorar a Deus, nós temos um problema.
Adorar o diabo a gente não tem problema, adorar a nós mesmos nós não temos problema, adorar a carne nós não temos problema, adorar Thor, Odin, Zeus, qualquer Eros, qualquer coisa a gente não tem nenhum problema. Mas se trata de adorar o nosso Criador, nós temos um problema. E a questão do problema, que nós não gostamos do nosso Criador, é porque o nosso Criador é o único que revela a sua vontade de modo santo. Os outros deuses, por exemplo, se você for estudar um pouco dos panteões dos outros deuses, você vai ver deuses, por exemplo, que eram egoístas, deuses que tinham relações com mulheres, você vai ver Deus que não agia com graça, com misericórdia, Deus que não trazia nenhum tipo de lei, na verdade. O único que chega, escolhe um povo e fala, olha, eu tenho uma aliança com vocês, vocês vão ter que obedecer esses mandamentos. É o Deus da Bíblia. É um Deus que realmente exige daqueles que o seguem mudança de vida, mudança de caráter. Você pode seguir Thor, Thor não vai cobrar nada da tua vida. Thor não vai cobrar que você seja fiel à sua esposa ou você seja fiel ao seu marido. Thor não está nem aí para o teu caráter. Odin não está nem aí para você. Certo? Amém? Odin não está nem aí para as suas doenças. Zeus não está nem aí com a tua vida, com a tua pessoa, com a tua salvação, com o teu dia a dia. Ele não está nem aí. Ninguém tem que prestar contas da sua vida para Krishna. Ninguém precisa prestar contas disso. Somente o Deus da Bíblia fala, olha, eu criei vocês, cambada. Então vocês têm que andar na linha. E as minhas exigências para com vocês são essas. E aí a gente vê a revelação na Bíblia, que o homem é incapaz de agradar esse Criador. Por isso que a gente não gosta dele. Entendeu? Porque ele exigiu demais da gente. A gente não consegue gostar desse Deus. Então é preferível ir lá adorar a Baal, ainda que muitas vezes o preço a ser pago por servir esses deuses é infinitamente maior do que simplesmente caminhar com o Deus Criador. O Lucas estava falando da história de Moloque, né? O deus Moloque, ele era feito num tipo de forno. Ele tinha a forma de um forno. Por que era em forma de forno? Porque se colocava literalmente fogo dentro desse forno, desse deus Moloque, e as crianças recém-nascidas eram lançadas dentro, oferecidas como sacrifício vivo a esse deus chamado Moloque. Mas não somente ele, os outros deuses também, a mesma coisa. A gente sabe que, por exemplo, no templo de Diana, uma das deusas, as sacerdotisas do templo de Diana, elas se prostituíam. Então, o culto que elas prestavam a Diana era por meio da prostituição. Então, os fiéis, os súditos de Diana, iam no templo e tinham relações sexuais com essas sacerdotisas do templo. Então, assim, é isso aí. Diana não estava nem aí com a vida desses caras, né? E aí você vem à luz do Novo Testamento, o Novo Testamento denomina de modo pontual, sem nenhum tipo de preocupação se as pessoas vão gostar, se ele está tendo algum tipo de desrespeito para com as demais religiões ou não. O Novo Testamento simplesmente vai denominar todos esses supostos deuses, de qualquer panteão que seja, vai declarar que todos eles são demônios. Então, o cristão não tem que ter medo nenhum de dizer, isso é demônio, meu querido. E se você adorar esse Deus, você vai para o fogo do inferno. Certo? E a Bíblia diz que Deus preparou esse lugar para o diabo e os seus anjos, mas aí, né, vai dar uma oportunidade para muitos irem para lá também. E vai acontecer, né, de muita gente acabar indo para o inferno e encontrar Satanás lá no fogo do inferno. Então, continua dizendo então, né? Então eles ficaram 40 anos, e aí Deus fala, olha, 40 anos, sempre que Israel pecava contra Deus nessa questão da idolatria, o juízo de Deus se resumia em simplesmente tirar o seu cuidado, tirar a sua provisão, tirar a sua proteção. Você quer adorar outro Deus? Pode adorar outro Deus. Então, ele que cuida de você, ele que te proteja, ele que provê as coisas para a tua vida. Certo? E aí o que a gente vê se manifestando é que esses deuses eram incapazes de cuidar
desse povo, né? Se manifestava de todas as formas, né? Entre elas essa questão da opressão que os filisteus traziam para com Israel. Continuando, certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Então, esse tal de Manoá, ele era um homem que estava ali em Israel, vivendo a sua vida, também debaixo dessa opressão de Israel, por parte dos filisteus. E ele tinha uma outra questão que talvez fosse pior ainda do que estar debaixo de uma opressão. A sua esposa não podia lhe dar filhos. Então, além da opressão que ele vivenciava juntamente com a sua esposa, e todo Israel vivenciava, ele tinha um problema muito maior ainda, que era o fato de ele não poder ter filhos, ou melhor, sua esposa não poder lhe dar filhos. E isso em Israel era um problema muito grande, porque família, uma família grande, era um sinal de bênção, era um sinal de prosperidade, era um sinal de que Deus estava com a sua mão abençoando a sua vida. E a gente vê, né, na história de Israel, como tem história de mulheres estéreis em que Deus provê um milagre e o seu poder. E aqui, mais uma vez, nós vemos mais uma vez Deus agindo de modo soberano na vida desse casal, trazendo então algo poderoso. Então, certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, e não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel nas mãos dos filisteus. Então, lá em Números 6, do verso 2 ao 21, a gente não vai ler esse texto todo, nem precisa colocar ali, porque a gente não vai ler ele. Depois vocês procurem em casa, vocês vão ler toda a descrição. Mas, basicamente, o voto de Nazireu, ali o texto vai falar assim: quando alguém fizer um voto de Nazireu, tem que seguir algumas regras. Ele não podia absolutamente consumir nada, nem beber e nem consumir nada daquilo que vinha da vinha. Não podia, nem vinho, nem uva, nem passas de uva. Nossa, eu adoro sorvete de passas ao rum, adoro. O rum eu sei que é pecado, mas o resto a gente toma junto também. Então, não podia nada, absolutamente nada que vinha da vinha, não podia tomar, da vide. Nada que viesse da vide poderia ele consumir. Então, esse era o voto do Nazireu. A outra coisa também que implicava no voto do Nazireu é que ele não podia tocar num morto. Não podia. Mesmo que fosse alguém da sua família, ele não podia tocar num morto. Então, quando ele fizesse um voto lá, por exemplo, olha, Deus, eu vou me consagrar ao Senhor, durante 20 anos eu não vou cortar o meu cabelo. Isso era um voto de Nazireu. Então, ele não podia cortar o cabelo e ele não podia beber nada, nem comer nada que vinha da vide. E também não podia tocar em nenhum morto. Então, se morresse algum parente, alguma coisa, ele não podia tocar no morto, certo? Não podia. Então, esse era o voto do Nazireu, ok? Se acontecesse, o texto vai falar, por exemplo, sem querer, de alguma forma, esse cara tocasse num morto, então digamos que o voto dele fosse de 20 anos de voto de Nazireu. Ele está lá, 19 anos e 11 meses, falta um mês para ele cumprir o seu voto de Nazireu. Se no último mês ele tocasse no morto, sabe o que a Bíblia fala? Que não valeu para nada os 19 anos que ele esteve fazendo o seu voto e zera tudo. E aí tem um problema. Ele tem que cumprir mais 20 anos de voto. Por quê? Porque o voto dele foi com Deus. E Deus não tinha misericórdia não, filho. Não, esquece, não tem problema. Não, volta a zero. Porque a coisa era séria. E aí eu fico olhando a forma como a gente lida com Deus. O tempo da graça roubou de nós, de alguma forma, essa visão de que Deus é algo em que a gente tem que ter respeito, reverência, temor, tremor pela sua santidade, pela sua pessoa. Porque a gente faz de Deus, muitas vezes,
uma pessoa, sabe, muito mole, por causa da sua graça e da sua misericórdia, a gente trata Deus como um ser mole, como um ser que não é sério, que não deve ser levado a sério, em que a gente pode tratar de qualquer maneira, de qualquer forma, né? Às vezes a gente brinca, quando vai, por exemplo, fazer uma música, alguma coisa, ou tocar uma música, né? 10 coisas não saem muito bem, a gente costuma brincar, é para Deus mesmo, né? E obviamente que a gente fala isso num tom de brincadeira, mas Deus tem misericórdia de nós se essa brincadeira se tornar uma realidade na nossa vida. Entendeu? Do contrário. Uma vez o Desertor foi tocar lá em Florianópolis, dentro de Florianópolis, imagina um lugar assim, acabou o asfalto, opa, aí, né, paralelepípedo, acabou o paralelepípedo, falei, opa, o Natan estava junto nesse dia, acho que é o Natan, acho que era. E aí começou areia, acabou a rua. Não, desculpa, a gente passou num barracão, no meio do mato, assim, tudo desligado. Não é aqui, não pode ser aqui. Está amarrado em nome de Jesus ser nesse lugar. E fomos reto, acabou a rua, daí a gente voltou, era no lugar. Parecia assim, tipo assim, um lugar assombrado, assim, falei, meu Deus, vai ser aqui mesmo, né? E aí, cara, chegamos lá, o equipamento de som era horrível. A banda já não é muito legal, mas daí num tipo de equipamento fica pior ainda do que já é. E aí, né, eu cheguei pro organizador, falei, cara, né, e esse equipamento assim, né? Ah, cara, não esquenta, é para Deus. E ele falou sério isso para mim. Ele falou sério. E aí eu dei uma bronca nele, falei, cara, você está equivocado, bicho. Se é para você fazer as coisas para Deus desse jeito, cara, não faça. Não faça. Não faça. Nunca diga é para Deus, né? Eu já dei um testemunho a respeito dessa coisa de que uma vez chegou uma pessoa e queria cantar, fazer uma apresentação numa igreja e o pastor deixou e a pessoa era toda desafinada. E aí um cara me perguntou isso numa conferência lá, eu estava dando uma aula, e perguntou se na Gólgota eu aceitaria isso, né? Uma pessoa que não sabe cantar pedisse uma oportunidade. Pipe, tem uma oportunidade, eu posso cantar no louvor? Eu falaria, não. A pessoa se escandalizou comigo. Eu falei, cara, mas é para Deus. Eu falei, justamente para isso. Entendeu? É justamente para isso. Se as coisas são para Deus, primeiramente você aprende a cantar, então. Aprenda a cantar. Aí sim, na hora que você aprender a cantar, tem toda a oportunidade. Traz a tua fitinha cassete, teu playbackinho, né? A gente dá uma oportunidade para você cantar no culto. Agora, se você não sabe cantar, não cante. Amém? Cante sentado aí, não tem problema. Né? Não é para Deus? Então, é só você e Deus. Ele que aguenta a tua desafinação, é você e ele. Amém? Agora, expor as pessoas assim ao ridículo, né? Certo? Então, a gente vê que a forma como Deus lidava com os nazireus era dessa maneira séria. Não tinha brincadeira. Olha, você não pode beber vinho. Então, se você quebrasse esse voto, voltava a zero. Você tinha que cumprir. Porque ai daquele que faz um voto com Deus e não cumpre esse voto com Deus. Uma vez eu fiz um voto com Deus. Eu estava jogando futebol quase todos os dias e eu estava relaxado com algumas coisas. Isso foi antes de eu casar, tá? Eu estava meio relaxado com as coisas de Deus. Eu fiz um voto, falei assim, Deus, vou jogar futebol só uma vez por semana, para poder me dedicar mais a algumas coisas ali, né? Beleza, e joguei futebol, tipo na terça-feira. Na quarta-feira, chego em casa, acho que foi meu padrasto, não lembro assim, meu irmão, acho que chamou, vamos jogar bola, a gente vai jogar a bola ali no lugar ali, né? Cara, peguei minha chuteirinha, minha camisetinha do Grêmio, e vamos lá, né? Vamos lá jogar bola. Fiquei lá esperando e tal, né? Cara, entrei para jogar. Primeira bola que o cara jogou para mim, no que eu fui pegar a bola, veio um cara pulando, o cara pulou assim, uns 2 metros de distância, pulou com os 2 pés assim, ó, pam, quebrou minha perna. Eu nem toquei na bola. Entendeu? E eu comecei a gritar ali, né? Sabe, com uma vassoura estourando, quebrando um cabo, parecia isso com a minha perna, assim, quebrando. Eu fui gritando para o hospital e a única coisa que me vinha à cabeça era o meu voto.
que eu tinha quebrado o meu voto com Deus. Que eu tinha falado que eu ia jogar uma vez por semana. E eu fui jogar a segunda vez. Então fica esperto aí, ó. Com os votos que você faz. Nem faça. É melhor não fazer do que fazer um voto com Deus e não cumprir aquilo que você fala para Deus. Então aquele dia eu aprendi que quando for fazer voto com Deus, tem que ser bem... Ó, Deus, vou tentar jogar uma vez por semana. É melhor do que falar vou jogar uma vez por semana. Amém? Então a gente tem o voto de Nazireu. E ali o texto, lá no Antigo Testamento, vai falar, né, aquele que fizer um voto. Porém, o que nós temos aqui é diferente do voto que está estipulado lá em Números. Porque lá tinha que partir da pessoa. Aqui não parte da pessoa. Aqui parte do próprio Deus. Deus não pergunta para a mãe e o pai, ali em questão, se eles queriam isso para o filho. Deus simplesmente fala assim, olha, vocês vão ter um filho, e este filho, desde já, você, mãe, não pode mais consumir nada que venha da vide. E aí essa criança, quando nascer, também vocês não podem cortar o cabelo dele, ele não pode consumir nada que venha da vide também. Nada, absolutamente nada, certo? E dentro disso estavam as questões também envolvendo, né, um defunto, um morto, um cadáver, alguma coisa também não podia tocar. Então, essa que é a questão. Nós não sabemos, ao certo, a Bíblia não fala com quantos anos começa a gravidez da mãe de Sansão. Nós não sabemos com quantos anos. Certo? A Bíblia não fala, não dá esse relato. E a gente não sabe também com quantos anos Sansão começa o seu ministério também. Porque a Bíblia não fala exatamente quantos anos ele tinha quando ele faleceu. A Bíblia só fala que os filisteus ficaram por 40 anos debaixo desse domínio filisteu. Né? E aí vai falar que Sansão, durante 20 anos, ele esteve exercendo essa liderança em Israel. Então, 20 anos ele esteve exercendo essa liderança em Israel, porém, mesmo assim, Israel continuava debaixo da opressão dos filisteus. Então, Sansão ele entrou em conflito com os filisteus durante esses 20 anos em que ele esteve também atuando ali, certo? Então, além dessa questão que envolve o chamado dele como filisteu, ele esteve trabalhando tudo isso ainda assim debaixo de uma opressão. Então, muitas vezes a gente também tem essas questões de fazer votos com Deus, pensando que o fato de eu fazer um voto com Deus, de eu ter um voto com Deus, estar fazendo a vontade de Deus, isso vai me livrar dos ataques do inimigo, da opressão ao meu derredor, daquilo que acontece socialmente ao meu redor, aquilo que o Estado traz sobre a minha vida. Amém? Certo? Nós não podemos confundir essas duas coisas, queridos. Estar fazendo a vontade de Deus não significa que eu não serei, de alguma forma, também oprimido, atacado, perseguido e por aí vai. E ainda mais na era da igreja, quando o Evangelho Jesus ele fala claramente, olha, no mundo tereis aflições. Jesus falou em algum momento, vocês não sofrerão? Falou para nós em algum momento, né? Às vezes as pessoas pegam alguns textos bíblicos, isolam do seu contexto e tentam aplicar aquilo em tudo, né? Quando Jesus fala, né, aquele que crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva, né? Vinde a mim, vocês terão vida e vida em abundância. Amém, vida em abundância em meio ao sofrimento, em meio às lutas, em meio a tudo aquilo que está ao nosso derredor. Amém? Certo? Então, continuando... Lá a partir, queridos, nós vamos pular lá no verso 19, queridos. Então Manoá apanhou um cabrito e a oferta do cereal e os ofereceu ao Senhor sobre uma rocha. E o Senhor fez algo estranho enquanto Manoá e sua mulher observavam. Quando a chama do altar subiu ao céu, o anjo do Senhor subiu na chama. Vendo isso, Manoá e sua mulher prostraram-se rosto em terra. Como o anjo do Senhor não voltou a manifestar-se a Manoá e a sua mulher, Manoá percebeu que era o anjo do Senhor. Sem dúvida vamos morrer, disse ele à mulher, pois vimos a Deus. É uma coisa muito contraditória, né? Porque o anjo acabou de falar que ele ia fazer o quê? O que ia acontecer com os dois? Que eles iam ter um filho. Então como é que ele ia morrer? Morto não pode dar filho.
Então, você vê que ele ficou tão atemorizado aqui que ele achou que ele ia morrer. Mas o anjo tinha falado para ele que ele ia ter filho. Então, meio tolo ele pensar a respeito disso. Mas a sua mulher respondeu: se o Senhor tivesse a intenção de nos matar, não teria aceitado o holocausto e a oferta de cereal das nossas mãos, nem nos teria mostrado todas essas coisas, nem nos teria revelado o que agora nos revelou. Então, ela chama a atenção dele: você está viajando, porque o anjo recebeu, o Senhor recebeu o holocausto e o Senhor confirmou que nós vamos ter um filho. Então, não faz o menor sentido essa questão que você está colocando. E aí a gente olha para esse tipo de texto e a gente pensa assim: nossa, que coisa meio óbvia. O problema é que nós somos iguaizinhos. O que tem de questionamento que a gente coloca em relação a Deus, em relação à revelação de Deus para a nossa vida, o tempo todo a gente está colocando a palavra em xeque. E a gente passa a acreditar em coisas que são contraditórias à revelação de Deus para a nossa vida. Amém? Certo? Então Deus revela uma coisa para nós e a gente não sente, a gente é voltado, movido pelas nossas sensações, pelos nossos sentimentos, e por causa disso a gente ignora a revelação da palavra por causa dos nossos sentimentos, das nossas sensações. Então, Deus estava presente hoje aqui no louvor? Estava ou não estava? Como é que a gente determina a presença de Deus no louvor? Pelas nossas sensações? Se alguém aqui falou em línguas no momento ou não? A gente teve um louvor, um momento espontâneo, o mantra gospel, como alguns aí chamam, né? É esse momento, é isso que determina a presença de Deus aqui neste lugar? Sabe o que determina a presença de Deus, a presença de Jesus nesse lugar? Não é o que eu e você sentimos. Não é o quanto nós nos arrepiamos, o quanto nós choramos no momento do louvor ou não. O que determina é o que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus diz: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, pensar que Deus não estava aqui, queridos, isso é uma tolice. Então, aí entra a voz da esposa desse homem. Olha, e aí, o que você está falando? O Senhor Jesus não falou que onde 2 ou mais estiverem reunidos em nome dele, ele não estaria? Então, não interessa se eu estou sentindo arrepio ou não, se eu falo em línguas ou não, se eu estou vendo anjo ou não, se está rolando um mantra gospel ou não, não interessa. Não importa. Porque alguns movimentos dentro da igreja pensam que as igrejas históricas, porque pegavam, né, eu vim de uma igreja histórica, em que, quando eu me converti, a ênfase no culto, tinha um momento no culto em que cantavam algumas músicas do Inário Presbiteriano, por exemplo. Né? E aí tinha lá um órgão antigo, lá, então tinha uma senhorinha, que ela sabia ler partitura, então ela tocava aquelas músicas do Inário Presbiteriano lá, de 500 anos atrás, tocava naquele órgão ali, entendeu? Então, vem uma geração que olha para isso e fala assim: isso aí não é louvor. Então, se olha para aquele tipo de culto e a gente fala: cara, mas Deus nem se manifestou ali dentro. Baseado no que nós dizemos que Deus não estava ali? Porque para você ver um presbiteriano chorando, meu filho, olha, só se ele dá uma dedada na quina de uma cama e olha lá. Então, a gente olha para esse tipo de culto e a gente pensa assim: cara, Deus não está presente nesse tipo de culto, porque não tem choro, porque ninguém fala em línguas, porque ninguém vê anjo, porque não tem mantra. Então, Deus não está presente. E quando a gente diz que está presente, a gente olha para um culto pentecostal. E a gente olha assim e fala: nossa, está cheio da presença de Deus. Não é isso? A gente diz que a pessoa está cheia do Espírito Santo porque ela tem manifestações carismáticas. A gente não olha para a vida de um
de um homem que está ali sereno, por exemplo, sem nenhum tipo de manifestação almática, e a gente vai dizer, esse cara não tem o Espírito Santo, é só intelectualidade. Entende? Então a gente tem que tomar muito cuidado, queridos, com os absurdos e as conclusões não teológicas que nós chegamos na nossa vida, ao cogitar certas coisas da pessoa de Deus, quando as Escrituras dizem totalmente o contrário. Sabe? Eu não estou sentindo mais Jesus na minha vida. O Senhor Jesus deu uma promessa clara, ele falou, olha, eis que estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Todos os dias. Sabe? Pipe, mas as minhas emoções, lasque-se as emoções. Há um tempo atrás eu falei a respeito dessa questão do conflito, né, da alma e do espírito. Depois, quem quiser, vai lá no canal da Gólgota e revisite e reescute essa pregação, onde a gente fala sobre essa questão da alma como uma inimiga do espírito. E nós temos uma geração muito movida pela alma, pelos sentimentos, por achar que Deus não está presente, por achar que Jesus quebrou a sua promessa, por achar que esse tipo de coisa escrita na Bíblia é só teoria, isso não diz nada na prática. Eu gosto muito do Watchman Nee, porque o Watchman Nee, ele é um cara que praticamente a luta do ministério dele todo foi contra essa espiritualidade movida pela alma. O Watchman Nee, ele considerava a alma humana uma inimiga do espírito humano. Ele considerava isso. Ele dizia, inclusive, que Adão e Eva, lá no Éden, foram movidos pela sua alma e não pelo seu espírito. Eles foram movidos pelas suas sensações, por aquilo que alimentava a sua alma e não o seu espírito. Paulo ele fala isso. Ele fala, olha, que o espírito conspira contra a carne. Então o espírito ele vai conspirar contra as nossas emoções, contra aquilo que nós sentimos. Então nós temos que tomar muito cuidado, queridos, na nossa vida, quando nós ouvimos esses tipos de vozes que são contrárias às Escrituras. Amém? Certo? Tem sido uma bênção na célula, que nós estamos trabalhando lá o livro do Francis Schaeffer, e um dos estudos falava sobre Nunca Mais Perdidos, acho que era isso, né, o título, Nunca Mais Perdidos. E aí tudo aquilo que as Escrituras revelam acerca da salvação em Cristo Jesus, que aqueles que estão em Cristo nunca mais se perderão. E eu não estou falando do que eu acho ou deixo de achar, o que o teólogo Pipe fala ou deixa de falar, as minhas posições ou não. Não é isso que eu estou falando. Nós estamos falando daquilo que as Escrituras nos prometem. As Escrituras nos falam, nos revelam acerca da salvação. O Senhor Jesus foi muito claro, antes de ir para a cruz, ele falou assim, Senhor Pai, todos aqueles que o Senhor me deu, nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, que era Judas. Nenhum de nós vai se perder, queridos. Se você está em Cristo, fique tranquilo. Ele vai cuidar de você. Porque a obra é dele e tão somente dele. Ele começa e ele completa. Amém? Certo? Amém? Graças a Deus. Eu tenho dó de gente que gosta de achar que pode dar uma forcinha na sua salvação. Acha que pode cooperar, que pode fazer alguma ajudinha, que pode ter algum mérito de chegar no céu, de olha, eu estou aqui, Senhor, porque o Senhor morreu por mim, mas eu ajudei, hein? Eu dei uma ajudinha, perseverando, eu dei uma ajudinha aquele dia que eu disse não para o pecado, eu dei uma ajudinha. É possível isso? Não. Todos aqueles que um dia entrarem por aqueles portões, queridos, pela 1000ª vez, só entrarão lá unicamente por causa daquilo que Jesus realizou na cruz. Sem nenhum tipo de mérito, nada. Tudo é dele, para ele, por meio dele e para a glória do nome dele. É lindo viver essa vida na dependência total e absoluta da graça salvífica em Cristo Jesus. Eu não sei como é que funciona com vocês, mas é muito bom acordar todos os dias, saber que eu sou salvo, independente da minha pessoa, de quem eu sou. Porque se dependesse de mim,
eu estava lascado. Amém? Abrace isso, descanse nisso e viva essa salvação maravilhosa. Verso 24, a mulher deu à luz um menino e pôs-lhe o nome de Sansão. Ele cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a agir nele quando ele se achava em Maanedã, entre Zorá e Estaol. Então, a gente vê até aqui os pais dedicaram suas vidas cuidando desse cara, né? Falando para ele, olha, você não pode comer isso, você não pode tocar em cadáver, você não pode cortar o teu cabelo e por aí. Mas até aqui, até agora, a única coisa que havia era o chamado dele como nazireu. Só isso. Deus tinha colocado a sua vontade, eles estavam obedecendo à vontade de Deus, mas não havia nenhum tipo de manifestação na vida dele, no sentido do seu ministério, do seu chamado. Sabe? Quando a gente olha para a vida do apóstolo Paulo, muitas vezes nós temos pressa nas coisas de Deus. A gente olha para a vida do apóstolo Paulo, a gente começa a ler em Atos dos Apóstolos, parece que é assim. Paulo teve um encontro com Jesus e no outro dia Paulo já saiu pregando para todo mundo. Não, não foi assim. Ele vai falar que durou 8 anos. Né? Alguns textos ali dão a entender que Paulo primeiro foi para outro lugar, teve tipo uma espécie de retiro espiritual. Nós não sabemos quanto tempo ele ficou nesse retiro espiritual. Alguns acreditam que inclusive foi nesse tempo desse retiro espiritual em que ele teve, no deserto, nessa cidade aí, que eu não lembro o nome ao certo, que lá ele recebe a revelação do Evangelho, a revelação da graça. E quando ele volta de lá, ele começa a escrever as suas cartas, ele começa a desenvolver o seu ministério. Só a partir de então. Então, sabe, às vezes a gente quer as coisas para ontem, para agora. E o tempo de Deus, queridos, para cada um de nós é um tempo absolutamente subjetivo, em que Deus sabe. Ontem eu estava conversando com um amigo, sexta-feira, um amigo me ligou e falou, Pipe, eu quero falar com você e tal, né? Quero te mostrar uma coisa. Eu falei, olha, se é para vender uma coisa, nem adianta, porque eu não tenho dinheiro. Não, não é para vender, é para conversar só. Beleza. Ele queria apresentar uma banda que ele está iniciando. E ele é um, cara, ele, para mim, talvez ele seja o maior guitarrista de Curitiba, assim. Sabe? Depois de mim, ele está em segundo ali. O cara é um excelente guitarrista. E ele mostrando as músicas ali, né? E, cara, ele é mais velho que eu, ele já está com 57 anos. Ele já teve banda no passado, ele estava parado. O que aconteceu? Um pastor ligou para ele e falou, cara, eu estava orando e Deus mandou falar para você o seguinte, que o teu tempo como músico não terminou. E ele tinha vendido todos os instrumentos dele. Estava totalmente parado. E que eu quero usar a tua vida. E ele entendeu esse chamado e montou uma banda. E estão querendo já agora, no ano que vem, gravar um álbum. Cara, é aquele tipo de música lá que eu gosto muito, que é uma mistura de speed metal com heavy metal. Eu sei que eu estou falando grego para algumas pessoas aí, mas muito bom, um grande guitarrista. Então é isso, o cara está com 57 anos de idade e querendo agora começar a banda. Né? E é isso, não importa quantos anos você tem. Porque o que eu vejo, queridos, é uma coisa muito assustadora e perigosa no reino de Deus. No começo da caminhada, nós damos tudo. Começamos correndo 600 km por hora. Maratona. Não tem tempo ruim. Madrugada servindo a Deus. Jejuando toda semana. E oração. E oração. Todos os dias. Eu tocava na igreja presbiteriana quase todos os dias. Só tinha eu de guitarrista, tocava todo dia. Quando a Gólgota começou, praticamente só tinha eu de guitarrista. Tocava todo domingo. Não tinha conversa. Todo domingo. Final de semana, show quase todo final de semana. Madrugada, cambada, ia tudo lá para minha casa. Amanhecia todo mundo na minha casa, lá de sábado para domingo. Dormindo, todo mundo para tudo que é lado. Tinha gente dormia na minha cama. Dormia de conchinha comigo. Né? E era assim todos os dias, sabe? E aí, alguma coisa acontece na nossa vida. A gente começa a amadurecer. E a maturidade cristã, muitas vezes, é confundida na nossa vida. Maturidade cristã significa uma coisa, que a gente vai deixando de fazer as coisas para Deus. E quando vai fazer, meu Deus do céu,
vir no culto. Fala a verdade. Se para muitos de nós vir no culto não é um fardo. Sair de casa no domingo, antes era todos os dias. Tinha um casal aqui na Gólgota, ela era da Universal do Reino de Deus. E ela conheceu ele, começou a namorar com ele era da Gólgota e veio para a Gólgota. Inclusive, fiz o casamento deles, tudo. E ela falou para mim que no tempo que ela era na Universal, domingo de manhã eles iam para a igreja. E aí de manhã, eu acho que tinha 2 cultos, ela servia os 2 cultos. Almoçava ali na igreja, no domingo. De tarde, iam para as favelas ali do Capanema, eu acho, ali. E ficavam a tarde toda ali evangelizando o pessoal na favela. 5 horas da tarde começava o primeiro culto e ela servia mais 3 cultos no domingo. 5 cultos todo domingo. Todo domingo ela servia. Todo domingo. 5 cultos. Servia. Nunca foi um peso. Nunca achou ruim. Por que não achou ruim? Por causa desse temor. Desse Deus que estipulou o voto de Nazireu. Esse Deus que é um Deus sério, é um Deus que nos ama, mas é um Deus que exige de cada um de nós o seu devido temor, respeito, amor e resposta ao amor e à graça dele. Então, quando a gente começa a caminhar com Deus e a gente começa a perceber que a nossa devoção a Ele começa a se tornar de modo relaxado, cuidado, querido. Cuidado, todo cuidado do mundo. Entende? Todo cuidado do mundo. Quando o Senhor Jesus voltar, Ele fala assim: bem-aventurado aquele que quando o seu Senhor voltar, o encontrar o quê? Servindo. Nós não somos dos que retrocedem. A Bíblia diz: maldito aquele que uma vez que coloca a mão no arado, olha para trás. A gente não está colocando a mão no arado, a gente está largando, dando um bicudo no arado. Lasque-se o arado. Entende? Então, essa é a seriedade com que a gente tem que olhar para o Evangelho. E a gente vê no ministério desses pais vivendo todo esse tempo ali. A gente não sabe o tempo em que Sansão começa o seu ministério, o seu chamado, mas a gente vê a dedicação. E até aqui a Bíblia não revela absolutamente nenhum ponto falho na vida desse casal e na vida desse homem. Amém? Estava ali, na sua dedicação, vivendo, né, a sua devoção, a sua aliança, a sua promessa. E nós precisamos estar muito atentos a isso. Amém? Não é porque eu estou falando isso para vocês, querido, porque eu sou tentado a isso. A tratar as coisas de Deus de modo relaxado, a fazer de qualquer jeito e não fazer, muitas vezes. Sabe? Então, volto a falar, eu sei que muita gente que não precisa estar ouvindo isso, mas muitos de nós precisamos ouvir isso. Entende? Cuidado com aquela preguicinha santa de domingo. Cara, vou ficar em casa. Não vou para o culto. Não vou servir. Aí tá bom assim, né? Estava conversando com um casal que está saindo da Gólgota. E uma das coisas que eu falei, né, porque, olha, orei e falei: Deus direcione, Deus dê para vocês uma nova igreja, para que vocês continuem servindo ao Senhor, né? Mas no quesito, a qualquer tipo de reclamação que envolva questão relacional, eu só dou uma sugestão: não se envolva. Vá, sente no banco, assista o culto. Quando o pastor estiver orando, você sai correndo pela porta e vaza. Não se envolva. Porque se for se envolver, só muda o endereço. Toda igreja, quando alguém se envolve, ela vai ter problema com pessoas. Com a liderança, com um amigo de ministério, com gente que chega atrasado, com gente que não cumpre, não tira, né, não faz as coisas que é colocado na mão. É isso aí. Ou alguém que de repente falta com respeito, ou uma fofoca aqui, alguém que te ignora, é isso daí. Então, não quer ter problema, não se envolva. Foi o meu conselho.
Agora, se quer se envolver, precisa amadurecer essa questão. Precisa parar de olhar para o ser humano e olhar para a vida cristã com a seriedade que lhe é devida. Que nós não servimos aos homens, apesar de servir de alguma forma a eles. Mas nós servimos o Senhor. Paulo ele fala assim, olha, quem é escravo, sirva como o Senhor. Maridos, amem suas esposas como Cristo amou a igreja. Então o padrão é sempre aqui, o padrão não é aqui. Eu não posso olhar para a vida de vocês e ter vocês como exemplo de servidão. Vocês não são o meu parâmetro é Jesus. E o parâmetro de vocês não pode ser o Pipe, tem que ser o Senhor Jesus. Amém? Certo? Amém? Brennan Manning, eu acho que é no Assinatura de Jesus, ele fala isso, que o padrão da espiritualidade cristã jamais pode ser na horizontal, jamais. A gente não se compara entre nós, a gente sempre tem que olhar na vertical. E quando a gente olha na vertical, a história muda. Sempre quando terminava o meu renovo lá de pastores, a gente levava tanta chamada de atenção na vida, que terminava sempre assim, tinha uma roda dos pastores e a gente tinha que falar como tinha sido os 3 dias que a gente tinha ficado sendo ministrado. E sempre eu falava a mesma coisa. Eu saio daqui com um sentimento de dívida, como filho, como pai, como marido, como servo, como amigo, como ser humano. Sempre saio com esse sentimento de dívida. E olha que eu estava assim, a 1000 no ministério. A 1000. E ainda assim, pesava sobre mim esse sentimento de dívida, de que eu preciso melhorar, de que tem algo mais, de que eu não posso tratar as coisas de Deus dessa forma. E que se nós queremos ver Deus agindo na nossa vida, queridos, nós precisamos sair da zona de dormência, da zona de relaxo, da zona de preguiça. Porque para Deus não se faz as coisas de modo relaxado. Sempre com excelência, com total e absoluta excelência. Amém? Certo? Continuando, queridos, lá no capítulo 14, eu não vou ler todo o capítulo, a gente vê ali uma outra coisa acontecendo, que é o fato de então, Sansão começa agora o seu ministério, e logo no começo, sem ele ter manifestado nada, absolutamente nada, ministerialmente falando, o que acontece é que ele se apaixona por uma mulher filisteia. Uma mulher que não fazia parte de Israel. E isso, na lei, era proibido. Não podia. Não podia se casar com uma pessoa que não fizesse parte de Israel. Às vezes tinham dificuldades até mesmo se fosse de outra tribo. Agora, quem dirá se não fizesse parte de Israel? Então, não podia casar. Mas olha o que o texto vai falar. Lá no verso... Estou sem óculos aqui, eu acho que é no verso 4. Olha o que o texto diz. Seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus, pois naquela época eles dominavam Israel. Então o que acontece? Ele tem um ato em que ele se apaixona por uma mulher que é dos filisteus, e só que isso era proibido em Israel. Ele não poderia se casar com essa mulher. Ele não poderia se envolver emocionalmente com essa mulher. Mas o texto vai falar uma questão contraditória. De onde que vinha isso? Do Senhor. E aí vem a tensão da soberania de Deus em relação a isso. O texto parece dizer, ou melhor, para mim ele diz exatamente isso, que Deus estava movendo o coração de Sansão para se apaixonar por essa mulher, porque Deus tinha um propósito acima disso para com a vida de Sansão. Porém, um detalhe, queridos, antes da gente continuar, é que mesmo que Deus tenha movido o coração de Sansão para se apaixonar por essa mulher, nós vamos perceber que durante 2 momentos isso ocorre com ele. Com essa primeira mulher, que não se fala o nome, e depois com Dalila, a mesma questão. Em nenhum momento Deus permite
que Sansão case com nenhuma delas. Então, a soberania de Deus estava apenas levando as emoções desse homem a se apaixonar por essa mulher, mas a sua também soberania não permitiu que ele se casasse com uma dessas mulheres, porque Deus não vai fazer você operar algo contrário à lei dele. Então, Deus não vai fazer você pecar. Então, até enquanto as emoções estavam em ação, é uma situação, mas Deus não permitiu que as emoções se concretizassem num casamento. Ok? Certo? Então, para quem tem algum tipo de dificuldade, alguma dúvida em relação a isso, é a soberania de Deus agindo aqui. Então, Deus está no controle total e absoluto. Depois vai ter lá o episódio do leão, em que Sansão aí pela primeira vez, então, se manifesta a unção que está sobre ele, de juiz, de alguém que não utilizaria exércitos, não utilizaria espadas, não utilizaria outros para exercer o juízo, mas ele em pessoa, somente ele, exerceria juízo ali em Israel para com os filisteus. Então, o primeiro momento que se manifesta essa força dele é no momento que ele está indo ver essa mulher, que ele tinha se apaixonado, e sai um leão gritando, né, urrando em sua direção, e a Bíblia diz que ele mata esse leão com a força, o Espírito Santo se apossa dele, e ele mata esse leão. E aí o texto vai continuar falando algumas coisas, queridos, e agora pulem lá no verso 19. Só contextualizando, eu estou pulando aqui, queridos, porque eu quero encerrar a história de Sansão hoje, eu não quero ficar lendo tudo o que aconteceu exatamente, né? Estou tentando resumir o máximo aqui. Então ele vai lá encontrar essa mulher, e o que acontece? Ele, ficando lá, ele é enganado. Ele é enganado, e a mulher que era para ser dada a ele, é dada para o amigo dele. Então ele vai lá, e ele por si mesmo, com raiva, ele exerce juízo ali, ele queima toda a plantação dos filisteus. Os filisteus, quando vão tomar satisfação com ele, tem o episódio que ele pega uma queixada de um jumento e ele mata 1000 homens. Então ele está manifestando o seu poder, né? Então olha só, lá no verso 19 vai falar inclusive que como esses caras tentaram enganar, ele vai lá e mata 30 homens, que não tinha nada a ver com a história, só para pegar os seus casacos e dar para aqueles caras que tentaram enganar ele. Então Deus está usando a vida de Sansão para exercer juízo ali no meio dos filisteus. E uma coisa interessante é que o texto em momento algum fala que Israel estava se arrependendo do seu pecado. Então Deus soberanamente tinha abandonado eles, mas de modo soberano Deus também está exercendo juízo sobre os filisteus. Está no capítulo 15, meus queridos. Tá, então ele mata esses 1000 homens, e lá no verso 14, o tempo todo dizendo assim, mas o Espírito do Senhor apossou-se dele. Então, quem estava exercendo o juízo, essa é uma questão também muito polêmica, que nós temos na igreja, muitas vezes nas tensões teológicas, e que alguns entendem então que não foi Deus, que foi Satanás quem falou. Como é que você vai fugir disso? Que o texto fala que Deus se apossou dele. Que o tempo todo o Espírito Santo se apossou dele e exerceu o juízo por meio dele. Como é que a gente foge disso? Como é que a gente faz algum tipo de malabarismo teológico para dizer que não foi Deus que estava exercendo juízo por meio dele? Então, no Antigo Testamento, você vai ver, muitas vezes, episódios que acontecem ali, onde Deus utiliza o próprio Israel como mão de juízo para com as nações pagãs que estavam adorando outros deuses. Muitas vezes foi assim. Em alguns momentos, Deus exercia juízo de modo natural, utilizando a própria natureza para exercer juízo. Por exemplo, o que ele faz lá no Egito. Lá no Egito, ele usa a própria natureza para trazer juízo sobre os egípcios, né? Onde culmina lá no Mar Vermelho, que cobre eles e mata todos eles. Aí o mesmo episódio ele usa para com Israel, lá em
Em Êxodo a gente vai ver alguns momentos em que eles se rebelam contra Deus e Deus faz o quê? Deus abre a terra ali e consome todos eles. Deus faz descer fogo do céu e mata todos eles. Então, em alguns momentos, Deus usa os elementos da natureza para trazer juízo. E aí será que Deus não faz isso também nos dias de hoje? Quando acontecem algumas tragédias, algumas catástrofes? Eu não posso dizer que foi, mas também não posso dizer que de repente não foi a mão de Deus. Certo? Onde Deus muitas vezes utiliza elementos naturais para trazer juízo sobre aqueles que ele quer julgar. E ponto final. Então, em alguns momentos, elementos da natureza, outros momentos ele usava o próprio Israel para levar juízos para essas nações, outros momentos ele vai usar as nações pagãs, como já a gente vê em todos os juízos acontecendo, em que as nações pagãs vêm e trazem juízo sobre Israel. Certo? E em alguns momentos você vê aqui o próprio Deus utilizando um indivíduo, chamado Sansão, para ele exercer juízo. Então ele vai lá e matou 1000 pessoas. E o texto fala que não foi ele. Não foi a força dele. Não foi a vontade dele. Deus estava usando um cara que estava fora da casinha, um cara que estava apaixonado, um cara que estava com sangue nos olhos, um cara que estava com raiva, e o Espírito Santo estava utilizando aqueles momentos para, através da vida dele, exercer juízo sobre os filisteus. Depois a gente vê o episódio dele com Dalila, onde ele mais uma vez se apaixona por uma outra mulher, que não era também de Israel, uma outra filisteia. Ele também começa a exercer ali um tipo de coisa contrária à vontade de Deus, supostamente contrária à vontade de Deus, e a gente vê o tempo todo Deus utilizando essa situação. Deus aproximando ele, Deus possibilitando, Deus encaminhando a vida de Sansão na direção de Dalila de modo soberano. Por quê? Porque Deus ia fazer algo ainda por meio da vida de Sansão. E aí ele se envolve com Dalila, não casa com Dalila, mas se envolve emocionalmente com ela. Daí os amigos de Dalila convencem ela para enganar Sansão, para tentar descobrir qual era o segredo da força de Sansão. E o segredo da força de Sansão estava no seu voto, no voto que Deus tinha colocado sobre ele, que era o voto do Nazireu. E a Bíblia vai falar que ele tinha 7 tranças. Não sabemos o tamanho dessas tranças, porque se o cara nunca cortou o cabelo, não sabemos a idade dele. Ele tinha essas 7 tranças ali. E aí o texto fala que ela tenta tirar o segredo dele durante 3 vezes. Durante 3 vezes ele engana. E nas 3 vezes ele consegue bater nos caras e trazer juízo sobre os caras. Somente na 4ª vez. Aí o texto, eu acho interessante, porque o texto fala... cadê aqui? Diz assim: importunando-o o tempo todo, ele o esgotava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Algumas versões vão falar assim, que ele desejou morrer de tanto que Dalila infernizou a vida dele. Conhecem esposas assim? Conhecem maridos assim? Ou esposas assim? Ela importunou a vida dele, ficou infernizando a vida dele até ele contar o segredo. E então, por causa disso, ele é atraído por ela, corta o cabelo dele, ele é levado como escravo, e a Bíblia não fala quanto tempo ele ficou escravizado, prisioneiro. Ali o texto fala que ele é levado para uma prisão, e nessa prisão ele tem que ficar girando uma roda lá, uma espécie de moinho, e ele fica lá um tempo, ele é cegado, a visão dele é tirada, eles furam os olhos dele, e ele está lá. Lembre-se de uma coisa, em nenhum momento Deus deixou de ser soberano sobre a vida de Sansão. Isso é muito sério, queridos. Então, olha, ontem foi aniversário da Kátia, mas na sexta-feira à noite eu recebi uma notícia de uma ex-membro dessa igreja, que há muito tempo ela não está mais como parte dessa igreja, ela acabou indo para uma outra igreja na época. Foi outra pessoa também que eu fiz o casamento.
E na sexta-feira me ligaram dando a notícia que ela está com metástase. Ela tem 52 anos. Ela está com metástase e ela pediu para falar comigo. Falou assim, olha, eu quero falar com o pastor Pipe. Eu preciso ver ele. E aí, isso era na sexta-feira, o aniversário da Kátia era no sábado. Eu falei, cara, o que eu faço, né? Daí a Kátia, vai lá. Porque isso não pode esperar. Aí eu fui lá na Angelina Caron, lá, cheguei lá, ela irreconhecível. Era uma mulher muito bonita, muito linda, cuidadosa. Ela estava com 52 anos de idade, acho que ela não tinha uma ruga na cara. Uma pessoa extremamente assim, vaidosa e que cuidava muito da questão da aparência. Mas quando eu cheguei lá, ela estava numa cama assim, deitada, com a cabeça raspada, irreconhecível. Eu só sabia que era ela porque me falaram que era ela. E quando eu cheguei, eu toquei nela e falei assim, é o Pipe, estou aqui. Você me chamou, eu estou aqui. Ela tentou abrir um olho assim, mal conseguiu abrir o olho, não falava nada, só balbuciava algumas coisas. Eu orei com ela. Por que eu estou contando a história dessa pessoa? Porque existe um conflito nessas questões. Essa pessoa teve um câncer há 20 anos atrás. Um câncer de mama. Ela retirou a mama e pronto. Porém, o que me falaram é que durante esses 20 anos ela não fazia exames periódicos. Então, assim, toda pessoa que passa por um processo de câncer precisa ter lá o cuidado de, pelo menos no mínimo, todo ano ir fazer exames. Todo ser humano, normalmente, precisa fazer exames todo ano, certo? Depois dos 40 anos, queridos. Okay? Se você não faz exame, eu sei que tem uns cagão aí que tem medo de ir no médico e fala assim, quem procura acha, né? Esquece isso, beleza? Esquece isso. Vá todo ano no médico, faça o exame, não tenha medo. Se já tem alguma coisa ali, vai tratar e ponto final. E se não tem, é a melhor coisa. Eu adoro quando eu vou pegar meus exames, está tudo muito bem, dá aquele alívio, né? Alivia a hipocondria, começa a dormir melhor e fica mais um ano pela frente. Então, o que aconteceu? Ela não foi, e aí, o que aconteceu? O câncer voltou, só que, desculpa, não voltou não, é um outro câncer que se manifestou, e chegou ao ponto, queridos, do seio dela criar um pus, e sair pus com sangue. E ela se negava a ir no médico. E aí uma amiga marcou o exame, e quando foi fazer o exame, o resultado, metástase. Não tinha absolutamente nada para fazer. Eu tenho ouvido notícia de pessoas que têm negligenciado a sua saúde, sabe? E não ido no médico, não procurado ajuda, percebe algumas coisas, não, mas eu não vou no médico, deixa assim, deixa assim. Às vezes o exame até sai alguma alteraçãozinha, não, isso não é nada. Entende? Então, por que eu estou falando isso? Poderia ter sido evitado? Poderia. Deus escreveu todos os dias dela no livro da vida? Escreveu. Entende? Então, isso é o conflito entre a soberania de Deus e a nossa responsabilidade em cuidar disso aqui. Amém? Peso não é saúde. Peso não é saúde. Essa barriga aqui não é saúde. Eu vi brigando com o Brunello. O Brunello daqui a uns dias ele está encostando a queixa aqui na barriguinha dele. Né? Aí vai pegar os exames lá, os exames piores possíveis. Entende? Por quê? Não cuida do corpo. Não sei por que eu estou falando isso para vocês, queridos. Sabe? Mas cuide-se. Eu estou falando isso para mim também. Cuide-se. Amém? Tem que cuidar do corpo. Tem que ter zelo pelo corpo também. Né? Não estou falando para ir para a academia e ficar postando selfie na academia. Não é disso que eu estou falando. Não é para virar piriguete. Nem piriguito. Certo? Não é para isso. Mas cuide do corpo. Então, ontem foi muito triste
estar ali vendo uma jovem linda morrendo, ela ainda está viva, mas daquela forma porque negligenciou a sua saúde. E aí, queridos, eu não sei como é que a soberania de Deus entra nessas situações. Eu não sei. De verdade, eu não sei. Deus poderia nunca ter dado a ela um câncer? Poderia. Ela poderia estar fazendo os exames e pego no começo a doença e ter tratado e sido curada? Poderia. Então eu não sei. Isso é um mistério em Deus. Eu não entendo disso. Só acho o seguinte, que a gente não pode negligenciar as coisas de Deus. Nesse aspecto, desculpa. Não podemos negligenciar a nossa própria saúde. Temos que nos cuidar. Amém? Certo? Se Deus escreveu o dia que a gente morreu, eu quero morrer saradão. Amém? Ser enterrado assim, coisa assim. Amém? Certo? E não tem que fazer uma lombada em cima do caixão. Certo? Amém? Então, cuidemos da nossa saúde. Queridos, para encerrar, já falei demais. Depois nós vemos então que Sansão é preso, Sansão é levado, em algum momento ali no desfecho da história, eles começam a prestar um culto ao seu deus Dagon. E aí eu acho interessante isso, né? Porque eles estão cultuando a esse deus e Sansão é colocado no meio das duas colunas. Ele pede para um ajudante ele ajudá-lo a colocar diante dessas duas colunas. Então acontece o que acontece, né? Ele consegue derrubar essas duas colunas que sustentavam o templo de Dagon. E ali o texto fala que naquele dia ele exerce juízo muito mais do que em toda a sua vida, servindo a Deus como um nazireu. Então ele traz um juízo, ele morre naquele momento ali, tudo, né? Mas encerrando essa questão, o que a gente pode aprender sobre a soberania de Deus na vida de um eleito? Porque ele foi eleito. Não tenho dúvida disso, que ele não teve escolha. Ele foi eleito para ser um nazireu, independente da sua vontade. Deus o elegeu para ser um eleito e ponto final. O que a gente coloca ali? E a gente aprende com essa questão. Primeiro que Deus colocou sobre Sansão o voto do nazireu porque ele é Deus. E ponto final. O que a Bíblia fala sobre a questão dos dons? Deus dá os dons porque Deus dá a quem Ele quiser. Não é uma opção minha ser o que eu sou, o meu chamado. Paulo, ele levava tão a sério essa questão do seu ministério que ele falou assim, olha, a mim foi colocado pregar o evangelho. E ele fala, ai de mim se não pregar o evangelho. Sabe, a gente não fala mais ai de mim. Ai de mim se eu não servir, queridos. Ai de mim se eu não cumprir o meu chamado. Ai de mim se eu não cumprir o meu chamado, o meu ministério. Ai de mim. Então a gente acha que pode ser, a gente pode gerenciar a nossa vida conforme a gente quiser. E especialmente com o passar do tempo, a gente pode fazer o que quiser na nossa vida. Porque a gente começa a ficar velho, preguiçoso no reino de Deus. Lá no Salmo 139, 16, o texto diz assim, os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Então, todos os dias de Sansão, independente das suas vontades ou não, foram escritos pelo Deus que o criou. Deus havia determinado que Sansão morreria naquele dia no templo de Dagon. Independente da vontade. Deus, o dia da sua morte, querido, você não pode nem antecipar e nem atrasar. Pode ficar tranquilo. Certo? Você vai morrer. Né? Uma das coisas mais absurdas e estúpidas que você pode dizer é que a gente pode mudar o futuro. O futuro não pode ser mudado. O futuro é o que será e ponto final. Ah, mas se eu escolher esse caminho? O que você escolher é o que vai encaminhar no teu futuro. Ah, mas e se eu escolher esse aqui? O que você escolher é o que vai encaminhar você para o futuro. Mas se eu escolher outra coisa? O que você escolher é o que vai no teu futuro. Ah, mas o meu futuro era aquilo lá. Não, o teu futuro não era aquilo lá. Aquilo lá era uma hipótese, uma possibilidade. O futuro é exatamente o futuro. O futuro é o que vai acontecer e ponto final. Ninguém muda o futuro. Eu não posso alterar
uma vírgula do meu futuro, do meu amanhã. Porque o meu futuro é justamente as escolhas do meu dia, das escolhas que eu faço hoje e as escolhas soberanas de Deus lá atrás. Vocês acham que o dia que Deus determinou para a sua morte, você pode evitar esse dia? Hã? Vou me esconder em casa, vou ficar deitado na cama lá e duvido Deus me matar. Dá um ataque cardíaco, dá um AVC, cai o teto, uma aranha marrom vai lá e... né? Por que não? Não adianta, querido. É no dia e ponto final. Amém? Ele é soberano sobre tudo. A segunda coisa é que foi o próprio Deus que inclinava o coração de Sansão para desejar uma mulher filisteia. Porém, Deus nunca permitiu que ele se casasse com nenhuma delas. Amém? Então, Deus muitas vezes vai agir na nossa vida de modo parecendo contraditório. Então, por exemplo, eu creio poderosamente que toda a minha adolescência vivida no movimento punk foi um ato soberano da parte de Deus. Senão, não estaria aqui. Sabe Deus o que eu teria virado se eu tivesse vivo ainda. Deus me proporcionou viver o tempo que eu estive dentro do movimento punk para que hoje a Gólgota existisse. Como alguém que experimentou o meio underground e a vida de um punk, para que hoje fosse alguém que estivesse pregando o evangelho para esse tipo de cultura. Terceira coisa, que Deus usa a estupidez de Sansão para trazer um juízo ainda mais sobre os filisteus. Lá em Jó 42, queridos, quero encerrar com esse texto. Versos 1 e 2. Diz assim: Então Jó respondeu ao Senhor: Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Aleluia. Então, vamos olhar para a vida de Jó, queridos. Vocês têm dúvida de que Deus foi soberano sobre a morte da família toda? Sobre todos os bens que ele perde? E no final alguém consegue falar isso com sobriedade que falou: nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Porque Jó entendeu perfeitamente que tudo o que acontecia na sua vida era um projeto e um plano de Deus. Mesmo nas coisas que a gente não gosta. Mesmo naquilo que conflita com as nossas vontades. Aleluia. Amém? Que a gente aprenda, queridos, a caminhar debaixo dessa soberania com gratidão no coração. E descanso absoluta no cuidado dele com a gente. Mas isso não isenta nenhum de nós do zelo pela sua obra, do cuidado com o templo dele e de fazer as coisas para Deus, de modo que o glorifique, em nome de Jesus. Amém?